Olá, gente. Essa é a revisão para a segunda prova de fonologia. Bom, no início do curso, né, a gente viu a importância da fonologia, né? Por que que a gente estuda fonologia na linguística? Por que que a gente precisa da fonologia aqui no curso de letras, né? Então, a fonologia é importante para a descrição das línguas naturais, de maneira geral, né? Desenvolvimento de ortografia escrita, a gente vê que existe muita influência da oralidade na escrita, né? Logo, a gente entendendo como a língua funciona no plano oral, claro que a gente consegue também criar estratégias didáticas, né, para resolver esses problemas ali no âmbito da alfabetização e do letramento. Então, aqui entra no terceiro caso, né? Alfabetização, principalmente essa relação fonema-grafema, né? Fonema, então, essa entidade, né, opositiva, grafema, apenas a representação, né, dessa realidade fonológica. Então, o grafema não se confunde com letra, porque tanto a letra quanto o dígrafo são formas de representação no plano da escrita de um segmento fonológico, né? Então, casa pronuncia com Z, mas escreve com S. Tenro pronuncia o R forte, mas escreve com um R só, né, e não com dois R's, por exemplo. Né? Então, por que, que é importante entender fonologia para resolver problemas no âmbito da escrita? Né? Também o aprendizado de línguas estrangeiras e a compreensão sobre patologias de linguagem, né? Por isso que fonoaudiólogos, linguistas clínicos também, obviamente, precisam demais de estudo de fonologia. Bom, a gente viu então que o fonema é a menor unidade distintiva, essa palavrinha-chave, né, e não significativa de uma língua. Ou seja, o fonema sozinho não tem significado, ele precisa se aglutinar a outras formas até chegar no âmbito do morfema, para aí sim começar a ter significação. Né? O fonema sozinho, a sílaba sozinha, não tem significação. Como a gente viu lá no âmbito da dupla articulação da linguagem. Né? Então, trata-se o fonema, né, do objeto de estudo da fonologia, sendo entendido como um conjunto de traços distintivos. Por quê? Será que o fonema é a menor unidade? É a parte mais discreta da língua? Ou será que ele poderia ser dividido? Né? Falando de maneira linguística, no plano da pronúncia, né, da articulação, fonema é a menor unidade mesmo. Né? Só que alguns autores vão lá e colocam uma abstração um pouco mais alta para dizer que, na verdade, um fonema é um conjunto de traços ordenados. Né? Que traços seriam esses? Oclusivo, sonoro, tem a ver aqui com a parte articulatória mesmo. Né? Então, quer dizer que o som D, né, o fonema D, apresenta os seguintes traços. Né? Ele é mais oclusivo, então os traços são binários, né, mais ou menos. Mais oclusivo, mais sonoro, mais linguodental, alveolar. Né? Ao contrário do fonema T, por exemplo, que seria mais oclusivo, menos sonoro, mais linguodental. Gente, desculpa, meu cachorro resolveu fazer carinho aqui no meu pé. Para o Saussure, né, os fonemas são, antes de tudo, entidades opositivas, relativas e negativas. Só um minutinho, gente. Aqui. Tá querendo dar oi para vocês aqui, ó. Vou abrir a porta para ele ali e já volto. Só um minutinho. Não quis abrir a porta, não. Ele quis ficar no meu colo. Vamos voltar para a aula, então, né? Então, para o Saussure, os fonemas são, antes de tudo, entidades opositivas, relativas e negativas. Né? Que isso significa? São opositivas porque o valor positivo, né, ele tem valor positivo no sistema, ou seja, servem para distinguir significados, massa e mala, por exemplo. Né? Tem valor relativo, porque entre o mesmo conjunto de fonemas, se eu alterar a relação sintagmática entre eles, né, a ordem que eles ocupam, eu teria uma nova palavra. Né? Mala, lama, alma, né? Poderia estar ali também. E são entidades negativas, ou seja, não tem significado. Então, me, a, el, sozinho não tem significação, precisam um estar em relação ao outro para começar a ter significação, né? Bom, então, por Jacobson, né, a gente trouxe lá no início dessa parte, né, eu trouxe uma série de autores que falavam sobre, apresentavam designações de fonemas, né, mas a gente viu que ele falava sobre a menor unidade distintiva era o plano comum, aquilo que realmente denotava o que é um fonema. Né. O Jacobson, então, disse que o fonema é um conjunto de feixes de traços distintivos, né, o Trubetskoy, uma unidade funcional abstrata, unidade mínima distintiva do sistema de som, e o Bloomfield, unidade mínima de traços fônicos distintivos indivisíveis. Então, notem que essa questão de ser a menor unidade não tem valor semântico, mas tem valor distintivo, é aquilo que caracteriza um fonema. Bom, e a gente viu que no âmbito do estruturalismo, né, para encontrar os fonemas de uma língua, a gente lança mão, né, do processo de comutação.
Como tá é trocar mesmo, né? Eu formo par mínimo. O que é par mínimo, né? Duas palavras que se distinguem pela permuta de apenas um segmento fonológico, né? Ela tem que ser toda idêntica, mas apenas a alteração de um segmento leva a alteração de significado. Mala, bala, mola, cola, avó, avô, emigrar, imigrar, caso, cacho, carreta, careta, né? Se eu altero um segmento e alteração de significado, esses dois segmentos que foram permutados, foram comutados, são fonemas nessa língua, né? Então, comutação é o processo metodológico que consiste na formação de pares mínimos para perceber se determinado segmento corresponde ou não a um fonema em determinada língua, né? Gato, mato, rato, me, ge, re são fonemas em português. Coloquei para vocês, então, né, na última aula, alguns exercícios de fixação, e aqui a gente vai corrigir, né? Então, o primeiro exercício. Apresente pares mínimos que, em processo de comutação, poderiam mostrar que os fones abaixo correspondem a fonemas em língua portuguesa, né? Então, fone. Re, re, são fonemas? Caro, carro, são fonemas. P, B, pomba, bomba, são fonemas? São fonemas. Me, ne, mão, não, são fonemas? São fonemas. C, Z, assar, azar, né? Então é só para ver se no âmbito fonético temos aqui, né? Os segmentos são articulados em tal lugar, né? E no plano do sistema linguístico, quando eu coloco eles no interior de palavras, né? Eles servem para distinguir o significado? Então essa parte aqui prova que sim. Então cada um desses segmentos aqui são efetivamente fonemas do português. E o que seriam os alofones, né? O fonema pode variar na sua realização. Dependendo de certas circunstâncias da enunciação, da fala, os traços distintivos dos fonemas podem sofrer alteração. Ou seja, eu executo, eu articulo o mesmo fonema, mas com propriedades articulatórias diferentes. Essas propriedades não são suficientes para alterar o significado. Então, ela altera, mostra que é um som diferente, eu reconheço esse som diferente, é por isso que a gente reconhece os sotaques, né? Mas eu reconheço como apenas uma palavra. Logo, a gente chama de alofones, né? Tia, tia. Por exemplo, banana, banana. Não está alterando o significado, não são fonemas, são apenas alofones. Formas de materializar um fonema no plano fonético, né? Formas diferentes de materializar um fonema no plano fonético, melhor dizendo. Cria-se assim um conceito de alofone, ou de variante, né? Tem a ver com variação linguística, dentro do conceito de fonema. Alofones ou variantes são vários sons que realizam o mesmo fonema, né? Então, é apenas um fonema com diferentes realizações fonéticas. Guardem isso. Quer dizer, então, que essas diferentes formas de materializar estão materializando apenas um fonema. No âmbito abstrato, corresponde a apenas um fonema. Então, mais um exercício, né? Na verdade era o mesmo, e aí o 2. Levando em consideração o exercício anterior, explique quais sons, dentre os apresentados aqui, podem ser considerados como alofones, né? Em quais contextos isso ocorre? Todos os fones acima correspondem a fonemas em português, visto temos encontrado pares mínimos para todos. Para a ocorrência da alofonia, os sons não podem competir entre si no plano fonológico. Assim, são exemplos de alofonia. Dia, dia, pois G e A não são fonemas em português, nunca altera significado. Sal, sal, representam o mesmo fonema L, que se contrapõem a U, semivogal, né, em mal e mal. Logo, achei um par mínimo, a gente vai dizer que é um caso de alofonia. Não ocorre neutralização. Mar e mar, entre si, são alofones, né? Mas em relação a TEP, ocorre neutralização, pois a TEP altera significado em outros contextos. Então, a TEP continua sendo um fonema, para dizer que mar, mar, mar são a mesma palavra, quer dizer que nesse contexto, a TEP, que altera o significado, perdeu a capacidade distintiva aqui. Pronto. E o que é a distribuição complementar, né? A gente diz que os alofones, né, estão em distribuição complementar porque onde um ocorre, o outro não ocorre, né? Eles ocorrem, então, em ambientes exclusivos. O tchê só ocorre diante do i, por exemplo. Então, no nosso dialeto, não temos diante do i a presença do t, surdo, né? Ele sempre vai ser africado. Tia, dia, se no caso do J, por exemplo, né? Então, onde um ocorre, o outro não ocorre. Inclusive, tem questões sociolinguísticas, né? Essas são as variantes posicionais, né? Então, o alofone, as diferentes realizações de um fonema, né? O alofone vai acontecer a depender do contexto linguístico. É isso que a gente chama de variante posicional. Depende da posição dele na palavra. É o caso do tch, de, diante do i, né?
só vai funcionar como alofone diante do segmento I. Diante dos outros não ocorre. A gente viu que lá no Rio Grande do Norte, né, que os autores disseram, tá acontecendo esse fenômeno também diante do A, né? Então, também. Aqui no Sudeste, não. Aqui no Sudeste, diante do A, sempre ocorre o T. Diante do I é que vai ocorrer o T. Ou seja, é o contexto linguístico que define. Assim como A em finalzinho de palavra. Né? Então, cama, cama. Poderia ser camar. Mas como está no final, a gente vai lá e escolhe o alofone mais fácil de se articular naquele contexto. Então, é uma variante posicional. Ou seja, depende do contexto linguístico. Se um ocorre naquele contexto, o outro não vai ocorrer naquele dialeto. Variantes livres, né? Formas diferentes para o mesmo fonema, mas que podem ocorrer em qualquer contexto linguístico. Não depende, então, do contexto. O que é o contexto linguístico, gente? O segmento, a vogal ou a consoante que vem antes ou depois. Se tiver algum segmento linguístico que influencia e me obriga a pronunciar de determinada forma, eu digo que é posicional. Se não tem nada na palavra que me obriga a dizer, é só o plano sociolinguístico que me obriga, aí a gente diz que é uma variante livre. Porque, teoricamente, eu faço isso em sala, né? Teoricamente, quando eu estou dando aula para vocês, eu falo porta, como vocês dizem, porta, como eu digo, porta, como alguns colegas dizem, Roraima, Roraima, palha, paia, rato, rato. Perceba, então, que eu posso alterar ao meu bel prazer, digamos assim. Não tem nada na palavra que me obriga, me condiciona, né? Eu altero de maneira livre, só que, claro, a gente viu a discussão, né, que, na verdade, não é uma liberdade completamente isenta, né? Porque depende do lugar geográfico, né? Então é uma liberdade condicionada por fatores sociais. Lá em Minas Gerais, a gente sempre vai dizer porta. Se eu chegar lá falando porta, as pessoas sabem que se trata de outro lugar, né? Eu tô falando Minas Gerais, minha região, porque o sul de Minas Gerais, né? Triângulo Mineiro e sul de Minas também tem o R retroflexo, né? Porta. Então a gente diria, né? Pelo menos não é do centro ou norte de Minas Gerais ou leste, é do sul ou então de São Paulo. Ou seja, é variante livre do contexto linguístico, mas não livre do contexto social. E aí a gente chega na noção de arquifonema, né? O que seria o arquifonema? A representação fonológica da neutralização ocorrida entre fonemas em determinados contextos. Só um minutinho. O arquifonema, por exemplo, S em caixa alta, representa a realização fonética de S, Z, X, J, que surge a depender da posição da palavra e da variedade linguística. O que está querendo dizer? Gente, olha só. S é um fonema em português. Assa. Z é um fonema em português. Asa. J, X é o fonema em português. Acha. J é o fonema em português. Por exemplo, aja, do verbo agir, né? Então, assa, asa, acha, do verbo achar, e aja, do verbo agir. Alterou o significado? Alterou. Todos são fonemas. Mas quando eu digo paz, paz agora, paz, paz de hoje, paz de anjo, só para paz de anjo, pronto, ó. É a mesma palavra, paz, só que eu disse, né, eu articulei cada uma dessas sibilantes aqui, que no contexto de final de palavra não alterou mais o significado, ou seja, em posição de ataque silábico, no meio da palavra, ela altera significado, mas quando eu coloco elas, quando eu articulo no final da palavra, ela deixa de distinguir significado. Ou seja, são fonemas. Eu não posso falar que é um mero caso de alofonia, porque o alofone nunca distingue significado em nenhum contexto. Né? O tch, por exemplo, de tia, ele nunca funciona como fonema em português. Aquele A do final de palavra, ele não funciona como fonema em português. Já o S, Z, X, J daqui vai alterar o significado em algum contexto. Então, a diferente neutralização para alofonia é isso, né? Os alofones são apenas realizações fonéticas. O arquifonema é que, naquele contexto, fonemas diferentes que servem para distinguir o significado não distinguem mais. Então, por exemplo, pasta, pasta, não distinguiu. Lesma, lesma, não distinguiu, embora eu tenha feito aqui exemplos em que cada um desses distingue o significado, né? Então, mar, mar, altera o significado? Não altera. É um caso de arquifonema? Não é um caso de arquifonema, porque nem r e r não altera o significado, né? O que eu estou querendo dizer, não serve para, não funciona como fonema por si só. Seria um arquifonema, né? Seria uma neutralização se a palavra mar
fosse uma coisa e a palavra mar fosse outra. Distingue o significado entre eles. Não distingue. Então, é apenas um caso de alofonia. Agora, mar, mar, mar. Altera o significado? Também não altera. É neutralização? É neutralização. Por quê? Porque a TEP alteraria o significado em outro contexto. Carro, carro, caro. Carro caro. Altera o significado? Altera. A TEP é um fonema. Se a TEP está aqui e no contexto final de palavra não altera mais significado, não podemos dizer que é apenas alofonia. Já é uma neutralização. Então quer dizer que alofonia não envolve mais de um fonema. Neutralização envolve mais de um fonema. Então, mar, 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 mar. Não altera o significado porque está no contexto final. Mas se fosse no meio da palavra, carreta, careta, alteraria o significado, né? Então, neutralizar, né? Tornar-se nulo, inativo, perder poder, fazer perder ou perder a força, serventia, eliminar, inutilizar-se. Então, pensa assim, né? Qual que é a serventia de um fonema? Para que ele serve? Para distinguir o significado. Se no final da palavra o fonema parou de distinguir o significado, ele perdeu a serventia. Ele se tornou inútil no plano fonológico, logo a gente diz que ele se tornou, né? Houve um processo de neutralização, ele se tornou neutro, portanto, né? E para a gente representar ele lá no plano da representação fonológica, para não dizer que a gente vai escolher um ou outro fonema, a gente vai usar o arquifonema, né? Que é justamente essa caixa alta. Então, devemos observar, né, na neutralização, o contexto em que os traços digestivos se neutralizam. Os mesmos fonemas e outros contextos podem continuar apresentando caráter distintivo. Mês de abril, mês, mês. Aqui não teve caráter distintivo. Mas em caso, caso e cacho, teve caráter distintivo. Logo, são fonemas que no final da palavra deixam de distinguir significado. Perdem, então, né, essa serventia fonológica, logo aconteceu a neutralização. No caso das vogais pretônicas, ocorre a neutralização entre E e E, a série média, né? Peteca, peteca, mas não é em relação ao I, né? Então, emigrar, imigrar. Eu poderia falar emigrar ou emigrar, a mesma palavra. Agora, se eu digo emigrar e imigrar, alterou o significado. Então, logo entre E e E ocorreu a neutralização, entre I e E ainda não. Então, são dois fonemas, tá bom? A gente vai representar os dois. Então, a gente viu que os arquifonemas vocálicos vão ser analisados a depender da posição em relação à sílaba tônica, né? Esse é o sistema vocálico do português. Em posição de sílaba tônica, temos todas as 7. Saco, seco, seco, cico, soco, soco, suco. Tem uma palavra para cada, alterou o significado, temos 7 vogais orais na posição tônica do português. Agora, em posição pré-tônica, a gente acabou de ver, temos emigrar e migrar. Logo, A, E, I, O, U. Vogais pós-tônicas não finais, A, E, I, U. Esse I é aquela questão do Matoso Câmara, né? De falar que a gente não aceita câmera, ômega, número, né? Então a gente deixa o I ali suspenso, mas para o Cavalieri também ocorre neutralização, né? Então para o Cavalieri seria tanto pós-tônica no final como pós-tônica final, A, I, U. Agrônomo, tráfego, número, né? Já para o Matoso, esse zinho continuaria ali. Não porque ele distingue o significado, mas porque a gente não aceita neutralizar em relação a ele. Já na posição final sempre ocorre, né? Então, pera, lobo, peixe, sempre vai ocorrer em relação a gente diz que ocorre em favor das altas, né? Ou seja, a gente elimina, a gente não fala com E e O, né? Em raros dialetos a gente vai falar com E e O. A gente tende a falar sempre com I e U na série ato na final. É a que eu tinha pedido, né, para vocês, então, analisar esses dados e falar, né, o que é neutralização. Defina o processo de neutralização levando em conta o corpus abaixo e sua transcrição fonológica. Boneca, boneca, boneca. E aí a transcrição fonológica com O, fonema O. Arroz, arroz, arroz. Não, arroz, Minas Gerais. Arroz. Oh, meu Deus do céu. Arroz, Minas Gerais. Arroz, Rio de Janeiro. A gente vai lá e coloca arroz, né? Perceba, então, que o R inicial não coloquei com arquifonema, porque na posição de ataque silábico, a TEP continua alterando o significado, como em carrinho e carinho, né? Então, a gente vai lá, aí nesse caso aqui é só um caso de alofonia. Arroz, arroz. Entre eles, esse H, né, que é o R, e esse X, que é o R,
não altera o significado entre si. Logo, é um caso de alofonia. A gente só escolhe o mais usado e representa, né? Tipo aqui esse Rzinho ali que tem um puxadinho. Já o S final, ó, altera o significado. Aço e acho. Aqui não altera, neutralização. Neutralização a gente representa com arco e flanela. Âmbar, 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 né? Então aqui eu tenho tanto o nasal quanto o R final como arquifonema. Dente, dente. Tem o nasal e tem o I final como arquifonema. O T não temos, né? Eu poderia falar aqui no Sudeste dente, lá no Sul do Brasil dente, mas não altera o dente, né? Não, o T nunca altera o significado. Logo, ele é sempre alofone. Então, o que é neutralização? É a perda do traço distintivo em determinados contextos linguísticos. As vogais em relação à sílaba tônica, as consoantes sempre ao final da sílaba. E aí que nós chegamos ao arquifonema nasal, né? Para o Matoso Câmara Júnior, a nasalidade é entendida como fonema que pode se realizar concretamente como me, pomba, ne, anta, nhe, canga, né? Então, vai depender da consoante que vem depois, porque a consoante que vem depois vai me ajudar a articular, né, o segmento. Ele vai alterar o trato-oral já, esperando a próxima... Então, a nasal já se altera esperando o próximo segmento. Qual a diferença entre nasalidade e nasalização, né? Nasalidade é aquela vogal nasal que serve para alterar significado. Costuma, né? Normalmente a sílaba nasal, a vogal nasal está na mesma sílaba, né? Então, o que eu estou querendo dizer? Minto e mito alterou o significado só por causa da vogal nasal. A vogal nasal, ela já é nasal, ela não está sofrendo influência de nenhum outro segmento, né? Minto, mito. Sinto, cito. Agora, nasalização é quando a vogal nasal era oral, mas ela sofre assimilação de uma consoante próxima, uma consoante nasal, que está em outra sílaba. Banana, banana. Então, o N da outra sílaba influencia o A da sílaba anterior. Então, perceba que é diferente de cito e cinto. Cinto, ele não está sofrendo influência de nada. Ele, por si, ele é naturalmente nasal. Então, quando o som é naturalmente nasal, a gente chama de nasalidade e ele serve para alterar significado. Cito, cinto. Bomba, boba. Quando o som sofre alteração de outra consoante de uma outra sílaba, de outra consoante nasal de uma outra sílaba, ele não serve para distinguir significado. Roraima, roraima. Banana, banana. Né? Então percebo que não altera o significado. Então, a gente sabe que o me, ne, nhe altera o significado. Amo, ano, anho, que é um tipo de filhote de Portugal. Filhote de carneiro em Portugal, né? Mas no final de palavra ele não distingue significado. Logo ocorre neutralização. Então quer dizer que esse nasal a gente vai marcar como arquifonema ne. E aí o Matoso Câmara apresenta alguns argumentos, né, de base estruturalista para dizer, olha gente, efetivamente não é só uma vogal que está ali, é uma vogal travada por consoante nasal, ou seja, a sílaba cujo núcleo é uma vogal nasal termina, na verdade, como a coda preenchida. Essa coda é composta por uma consoante nasal. E aí os argumentos, né? A sílaba cujo núcleo é a vogal nasal se comporta como sílaba travada por consoante, não aceitando crase. Se fosse uma vogal normal, poderia ter crase, ó. Casa amarela, casa amarela. Agora, lã azul, eu não consigo fazer crase. Parece que tem alguma coisa que me impede. Essa coisa o Matoso Câmara diz que é a nasal. Sílaba travada aceita apenas o R forte após sua realização. Tenro, genro, Israel, guerra. Perceba então que a primeira sílaba termina em S, a segunda é R forte. Israel. A primeira termina em L, a segunda é R forte. Guerra. E em tenro e erro, se fosse só a vogal, poderia falar tenro e enro, né? Mas na verdade, e assim como poderia falar Israel e guerra, e eu não falo, né? Se eu não falo, porque alguma coisa está me impedindo. Essa coisa é o travamento com a coda consonantal. Nesse caso, né, tenro e genro, o arquifonema ne. Mais um argumento, né? Não há hiato com vogal nasal, sendo que o traço de nasal desaparece, bom, boa, não seria bom, boa, né? Eu elimino, porque não aceitaria, ou se desloca para a sílaba seguinte, né? Uma, não, uma. Então, esse nasal final, se deslocou e se tornou um ataque, né, silábico da próxima sílaba. Uma. Bom,
Aqui a gente depois chegou na transcrição fonológica, né? E a gente tinha dito que a transcrição fonológica é diferente da transcrição fonética, porque a transcrição fonética vai levar em consideração a forma como o indivíduo está articulando. Aqui na transcrição fonológica, a gente leva em consideração o sistema linguístico, né? Então tem que olhar como que aquele segmento funciona. Ele é um arquifonema ou ele é um fonema? Só isso que a gente vai olhar. Arquifonema representa caixa alta, fonema representa da forma mais neutra possível. Então não vou levar em consideração a alofonia. O A final, por que não é de cabeça para baixo? Porque não importa. Eu poderia falar estrela, estrela, não importa. É a mesma palavra. Então eu vou colocar o mais neutro, né? Então estrela, ó, tanto E quanto S são arquifonemas, porque eu poderia falar estrela, estrela, estrela. Não alterou o significado, neutralização. Moleque, moleque, araucária, ó, percebo o uzinho aqui, né, que poderia ser, daqui a pouco tem um outro isade que eu alterei de propósito, né, pode ser esse U superescrito, ou então W, que a gente já conhece, né, araucária. Por que a TEP não é arquifonema, professor? Porque ele distingue o significado, a TEP é um fonema. Araucária, martelo, bizarro, careta, que a carreta, olha, eu lendo errado, é TEP, né? Então altera o significado aqui. Se eu tivesse colocado a TEP no F aqui, ó, seria careta. Então aqui é carreta, fonema. Questão rinoceronte, rinoceronte, né? Então percebam aí a presença dos arquifonemas, tanto vocálicos quanto consonantais. Então alguns autores não apresentam os arquifonemas vocálicos, representando o plano teórico como moleque, martelo, bizarro. Trata-se de uma escolha pedagógica de modo a simplificar a transcrição. Levando em conta que a representação deve se valer pela maioria das ocorrências na língua, a sílaba átona final, mesmo não sendo representada pelo arquifonema, deveria ser representada como U e I. De todo modo, isso aqui foi só uma observação, porque alguns autores que eu pedi para vocês lerem, né, acabam optando por outras abordagens. Aqui na nossa disciplina não tem muito problema, isso aqui não é tão problemático, tá? A gente vai considerar sim neutralização, tá? Na prova, por favor, coloque a neutralização, estou falando isso de uma vez, para evitar problema depois, né? Mesmo que o autor, fulano de tal, transcreva assim, em sala, eu falei várias vezes, então a gente vai seguir esse preceito. Todas as vogais, todas as consoantes em cujo contexto ocorre neutralização serão representados por arquifonemas, tá bom? Entendidos? Seguimos. Pronto, por fim a gente chegou na estrutura da sílaba em português, né? A gente viu que a sílaba pode ser aberta quando terminada em vogal ou travada quando terminada em consoante, né? A gente viu também que a sílaba pode ser simples, se ela for apenas um segmento, A de abacaxi, né? Ou pode ser complexa se ela tiver mais de um segmento, né? Então aqui, ó. Percalço, a primeira sílaba, per, é uma sílaba complexa, porque tem mais de um segmento, ela é travada, porque termina em R, e a configuração dela é CVC, consoante, vogal, consoante. Pers, de perspectiva, complexa, travada, CVCC. Ins, sílaba complexa, travada, VCC. Tal, complexa, travada, ou aberta, né, a depender do contexto, a depender se for matoso, vai falar que é aberta, porque para ele o ditongo está dentro do núcleo. Tem alguns autores que vão dizer que é travada. A gente viu que parece que é mais saudável é feio falar, né? Que é mais razoável compreender com uma sílaba aberta mesmo. Parece que realmente o ditongo está dentro do núcleo, né? Configuração, então, CV, velinha, né? Cócegas, complexa, porque tem mais de um segmento, mas é aberta, não tem nada na corda. Configuração CV e A, de agora, né? Simples, aberto, configuração V. Então aqui está o exercício, né? Eu pedi para você classificar todas as sílabas abaixo entre simples, complexas, abertas ou travadas. Perspicaz, adulto e sonambulismo, né? Perspicaz, pes, complexa travada, pi, complexa aberta, cas, complexa travada. Adulto, a, simples aberta, do, complexa travada, to, complexa aberta. So, complexa aberta, na, complexa travada, bu, complexa aberta, lis, complexa travada, mo, complexa aberta. O que é complexo? Tem mais de um segmento. O que é simples? Tem apenas uma vogal. O que é aberta? Termina em vogal, termina no núcleo. O que é travada? A corda é preenchida. Tem alguma coisa depois do núcleo, tá bom? E aí eu também pedi para vocês fazerem a representação arbórea dessas sílabas, né? Como é que é a representação arbórea? Primeira coisa, a gente coloca o sigma lá em cima, né? Letra grega sigma. Eu achei que tinha um negocinho aqui. Sigma, aqui em cima. A primeira coisa do plano hierárquico é a rima, né? Porque a rima contém um núcleo. O núcleo contém uma vogal, essa vogal que no caso é o A. Aqui está também em
com colchete, gente, mas a gente tinha combinado de sala que a gente vai representar no plano fonológico, né? Então vamos representar com barras oblíquas. Então temos aqui sigma, rima, núcleo, vogal, A. A rima tem mais alguma coisa? Tem a coda na sílaba mar, né, de martelo, por exemplo. Coda preenchida com a consoante, que é o Rê. A sílaba terminou? Não, tem alguma coisa antes do núcleo, é a posição de ataque, então não está preenchida. A, consoante, ataque, A de ataque, C de consoante, Me, né? Ou seja, o único elemento obrigatório de uma sílaba é o núcleo, que deve ser sempre uma vogal. A coda é optativa e o ataque também é optativo, né? Então, sigma significa sílaba, A de ataque, R de rima, núcleo, CO, coda, é até para distinguir, né, de consoante. C, consoante, V, vogal e V' semivogal. A gente daqui a pouco vai ver, como eu já tinha adiantado, né, que alguns autores colocam a semivogal dentro do núcleo, outros colocam como coda, né? Representação, então, do exercício: pers, si, sigma, rima, núcleo, vogal, E. Rima, coda, consoante, Re. Sílaba, ataque, consoante, P. Esse P aqui é minúsculo, tá, gente? Aqui deve ser porque o slide corrigiu, eu vou alterar aqui. Mas P minúsculo porque não existe P arquifonema, né? Perspicaz, ó, aqui, ó, perceba que o R, RS no final, é tudo caixa alta, né? Perspicaz. Aqui eu também poderia ter colocado caixa alta. Vou até alterar isso agora, ó. Por quê? Deixa eu ver se dá para alterar, né? Porque, na verdade, é perspicaz, perspicaz. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para alterar. Não, inspirar, instaurar, tal. Tá vendo aqui? A gente colocou a coda como a velhinha como coda, tá? Mas a gente poderia, então, só colocar aqui, ó. Tá vendo? Como parte do núcleo. E aí ser a definição aí do Matoso Câmara, né? Que eu acho mais produtivo. Então, vou até alterar aqui agora, que aí a gente já fica salientado, que o núcleo, então, se reparte entre vogal e semivogal. Instaurar. Deixa eu colocar aqui. Instaurar, né? E não. Perceba, então, que nós temos o arquifonema agora nasal na coda, né? Não. Então, a alternativa semivogal como núcleo, nesse caso aqui a gente já colocou como núcleo agora, a alternativa seria como coda, né? Alternativa existência dos fonemas nasais. Para os autores que não consideram, como Matoso Câmara, né, que a vogal nasal é uma oral seguida de consoante, a gente pararia aqui no núcleo, né? Mas eu nem coloquei para a gente não se confundir mais, né? Então, nota sobre adoção de sílaba. Uma sílaba consiste em um ataque em uma rima, né? É aquela teoria métrica da sílaba. A rima, por sua vez, consiste em um núcleo e uma coda. Qualquer categoria, exceto o núcleo, pode ser vazia, né? Ou seja, o núcleo deve ser sempre preenchido por uma vogal. A lateral final, L, é, no plano teórico, uma lateral. Logo, embora realizemos a maior parte do Brasil a semivocalização em semivogal, né? A representação fonológica, portanto, silábica, levará em conta a presença da lateral. Então, sol no plano fonético, sol no plano fonológico, tá bom? Sou no plano fonético, sou no plano fonológico, a alternativa que a gente vai adotar mais isso daqui com W, né? Mas no caso da anotação aqui do fonema, isso eu vou deixar para vocês, o que vocês acharem mais fácil, tá? Isso daqui eu não vou me importar. O ataque complexo, né? A gente sabe também que a configuração da sílaba também é restrita, né? Quando C1 e C2 ocorrem, ou seja, eu tenho no ataque silábico duas consoantes, a primeira consoante é uma obstruinte ou uma oclusiva, né? P, B, T, D, Q, G, ou uma fricativa FV. Pré-alveolar, né? Porque não pode ser uma fricativa CZ, né? Uma fricativa pré-alveolar, ou seja, FV. A segunda consoante é uma líquida, ou seja, né? As laterais, L, a lateral L, e a vibrante, né? Não é isso aqui não, gente. É aqui, ó. É a lateral. Ok, a lateral, né, o que eu tô querendo dizer? Quando a gente fala de categoria vibrante, envolve os R's, né? Ou, por exemplo, o re. Só que quando tem esse ataque silábico, é sempre a TEP, né? Então, aqui a L, por exemplo, placa e re.
por exemplo, prata, né? Braço, placa, livro. DL não ocorre, VL ocorre apenas em um grupo restrito de nomes próprios, né? Vladimir, Vladimir. VL e TL não ocorre início de palavra, apresentam sempre no meio, né? Livro, atlas. Então são algumas restrições que a sílaba em português impõe, né? Pronto. Questão do ditongo, né? Há autores que consideram a sílaba terminada por ditongo como sílaba aberta, assim o ditongo faria parte do núcleo. Há, entretanto, autores que consideram a sílaba terminada por ditongo como uma sílaba travada, assim o ditongo seria a coda. Para o Matoso Câmara, a TEP aparece apenas entre vogais, como em Cairo, Mauro, Euro. Logo, a semivogal estaria contida no núcleo. O que o Matoso vai argumentar? Percebe que em Cairo, Mauro e Euro temos ditongos ai, ao e eu. Se depois esse ditongo tem uma TEP, logo esse ditongo funciona como uma vogal. Porque não, se o ditongo, se a semivogal travasse a sílaba, ou seja, ocupasse a posição de coda silábica, ele ia estar travando a sílaba e ia me impedir de ter uma TEP, igual a gente viu lá na parte do arquifonema nasal. Porque a TEP, esse Rzinho R, não aparece depois de uma. Só pode aparecer, melhor dizendo, né, entre duas. Entre quando ele está no ataque silábico, quando ele está iniciando uma sílaba, só vai aparecer depois de uma vogal. Por exemplo, arara, né? Então, se eu tenho uma consoante, né, travando a sílaba, só vou ter o R forte, Israel. Se a semivogal funcionasse como consoante e travasse a sílaba, eu não teria a condição de ter Cairo, eu teria de ter Cairo. Logo, se existe Cairo, existe Mauro, existe Euro, essa semivogal se comporta como vogal. Então, ela não pode estar na posição de coda. Aí eu teria que ter entendimento que, na verdade, é o núcleo que vai se repartir. Dentro do núcleo, eu terei a vogal e a semivogal. Outro argumento é que o Matoso Câmara fala que é muito fácil a gente fazer a monotongação, né? Então, por exemplo, tesouro, tesouro, beijo, beijo, né? Então, justamente porque estão ocupando a mesma posição, a gente acaba tendo essa possibilidade mais fácil, né, de alterar, retirar esse segmento e não alterar o significado, né? Então, o monotongo, um ditongo se transforma em monotongo, mantendo o mesmo valor fonológico, né? Essa é a questão aqui de a gente entender a semivogal ocupando a parte do núcleo, né? Eu, particularmente, acho o Matoso Câmara sempre muito... ele sabe convencer muito bem a gente, né? Essa questão da TEP aqui, eu acho que resolve tanto a nasal quanto a semivogal aqui agora. Então, aqui temos, né, as duas possibilidades de tom, ou de tongo travando a sílaba, fro, ou de tongo com núcleo bipartido aqui, então, né? Fro. Então, no primeiro caso seria sílaba travada por semivogal, no segundo caso seria sílaba aberta, né? Então o núcleo seria ramificado. Bom, gente, essa foi a revisão da segunda prova. Então, a gente ainda tem a revisão na terça-feira, tá bom? E bons estudos para vocês e a gente se vê em sala de aula, então.